a minha trajetória, tá certo, tem em torno de 43 anos. E para mim, são tantas recordações boas que fica meio difícil, tá certo, aglutinar ou fazer um resumo disto. Vou tentar resumir, tá certo, o possível. De qualquer maneira, eu queria iniciar dizendo que eu jamais pensei na minha vida ser professor de medicina e muito menos ir para o interior. Na realidade, tá certo, eu me formei em São Paulo e pelo fato de ser israelita, eu fui preparado para ser o cirurgião cardiotorácico da comunidade israelita em São Paulo. E o Hospital Albert Einstein estava sendo inaugurado naquela época. Mas em 1968, perto do fim da minha residência em cirurgia, o Dr. Carlos Gomes, que tinha sido residente meu, esteve em São Paulo, eu encontrei com ele, estava comprando uma bomba coração-pulmão e me fez um convite para vir aqui para Botucatu. Honestamente, eu nem sabia que existia a Faculdade de Medicina de Botucatu nessa época. E muito menos sabia onde ficava Botucatu. Mas assim mesmo, achei interessante, ele fez um convite, eu tinha que tirar férias, então eu resolvi vir. Nessa época, jamais vou esquecer, que foi até complicado vir para Botucatu, porque a rodovia Castelo Branco, que na época era rodovia do Oeste, estava sendo inaugurada, fazia 2 semanas que tinha sido inaugurada, e o trecho que começava, tá certo, asfaltado, era em Barueri. Então, de São Paulo a Barueri, até encontrar a estrada, foi até complicado. Essa estrada se estendia desde Barueri até Torre de Pedra. E chegando aqui, as 2 pessoas iniciais que eu encontrei, foi o Dr. Carlos Gomes Araújo, que foi que me fez o convite, o saudoso, grande amigo, e o Dr. Maffei, outro bom amigo. O Dr. Carlos Gomes me censureou. E eu percorri todas as dependências da antiga FCMBB, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Me chamou inicialmente a atenção, em primeiro lugar, a Faculdade de Medicina, Agronomia, Veterinária e Instituto Biológico estava aglutinado num bloco só, que é o atual Hospital das Clínicas. O próprio hospital estava dentro. Então, todos esses docentes, com suas salas de aula, estão aglutinados nesse local. E isso me pareceu muito simpático, muito bom, porque na realidade havia um congraçamento, havia um entrelaçamento muito grande entre os docentes. Isso, mais ainda, tá certo, eu notei e repercutiu muito no sentido de que o Instituto, as matérias de biologia eram dadas, tá certo, junto com a medicina, nos 3 primeiros anos. Eu achei que isso foi uma permuta muito interessante para a medicina e para a própria biologia, e uma coisa muito prática, para não haver repetição, tá certo, de matéria. Com relação aos alunos, eu achei, em primeiro lugar, tá certo, nessa época, metade dos internos ficava em Botucatu e metade ficava em São Paulo. Eu não conheci muitos dos que ficaram em São Paulo, mas conheci os que ficaram em Botucatu. Eu vi um entusiasmo extraordinário desses meninos. Eles, tá certo, eram até fanáticos pela faculdade. Como dizem na gíria atual, eles vestiam a camisa da faculdade. Lutavam, fizeram uma operação andarilho no ano anterior, e isso era um entusiasmo que contagiava muito. Tanto que eu fiquei em torno de 3 dias aqui visitando a faculdade, e como o Dr. Carlos Gomes tinha comprado uma bomba coração-pulmão, eu resolvi fazer um transplante cardíaco de coração. Só que a bomba estava vazia, não tinha mangueiras, nada, tá só para fazer a perfusão. Eu jamais vou esquecer que eu fui lá na casa, uma casa, tá só que vende materiais de construção na época, e eu comprei tubos de jardim, e com isso eu consegui fazer, tá certo, rodar a bomba coração-pulmão e fazer um transplante de coração, que por sinal bateu, e isso causou um furor lá na faculdade. Como eu era visitante apenas, uma série de alunos vieram conversar comigo, pedindo, pelo amor de Deus, eram poucos docentes ainda, na época, para ficar na faculdade, tá certo? Né? E
não estava realmente nos meus planos, mas alguma coisa me tocou. Eu cheguei aqui, começos de janeiro de 69. Eu vim louco, vim sem contrato, sem nada. Eu trabalhei 10 meses seguidos na faculdade, sem contrato. Aí, logo em começo de fevereiro, fim de fevereiro mais ou menos, eu peguei, tá certo, um grupo de alunos, certo? E rodamos durante quase 6 meses juntos. E comecei a dar aula, comecei a operar, dar assistência à comunidade rapidamente, tá certo? E foi uma coisa muito boa. O departamento de cirurgia naquela época não era o departamento de cirurgia que hoje em dia é. Era tudo. Era clínica cirúrgica, gastroenterologia, gineco-obstetrícia, cirurgia infantil, urologia, enfim. Quando a gente veio para cá, os docentes que vieram para cá, vieram muito bem preparados com uma visão bem global da medicina e principalmente da cirurgia. Eles tinham feito cirurgia, como eu fiz, residência em cirurgia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Hoje em dia, pelo fato de ter havido uma divisão dentro do próprio departamento, primeiro que o departamento como um todo, que tinha todas essas patologias, mesclava-se numa enfermaria geral, urológicos, tá certo? Ginecológicos, vasculares, tudo a gente, tá certo? E a gente convivia com os alunos, tinham que acompanhar, tá certo? Todos esses conhecimentos ao mesmo tempo, tá certo? E eu não via prejuízo, muito pelo contrário. Isso era instigante para eles. Então, na realidade, com a divisão, tá certo, em departamentos, depois os departamentos dividiram em disciplinas, o docente da disciplina, para subir na carreira, se encastou na sua especialidade. Então, tá certo, em termos de ensino, me parece, tá certo, que é uma grande falha, uma falha monumental. A medicina é muito fragmentada, muito individualizada, tá certo, o ensino, e parece que não existe conexão. Quer dizer, o indivíduo, o ser humano, a meu ver, é um todo, certo? E ele deve ser encarado como um todo, mas cada um encara o seu pedacinho. Dentro desse mesmo espírito, tá certo? Nós tínhamos grandes enfermarias na época. Enfermaria de cirurgia geral, enfermaria de clínica médica geral. E eu jamais vou esquecer que quando a gente encontrou um caso de pancreatite aguda, cirúrgica, o doutor Campana, que tinha dado aula para mim, doutor Álvaro Campana, que tinha dado aulas para mim na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele estava aqui, eu me lembro que ele me deu essa aula de pancreatite maravilhosa, eu não tive dúvidas. O aluno, certo, o paciente na enfermaria de cirurgia geral, uma pancreatite aguda, chamamos o docente que entendia demais de pancreatite aguda e discutimos o caso à beira do leito e depois foi dada uma aula magistral magnífica. Então havia um congraçamento, havia um entrelaçamento muito, muito grande. Bom, a pesquisa era, tá certo, a verdade, a pesquisa era homérica. Nós tínhamos o biotério que era uma referência nacional. Esse biotério era uma referência nacional, tá certo? Nós tínhamos que improvisar e nós tínhamos que fabricar equipamentos. Eu mesmo, para minha tese de doutoramento, tive 2 ou 3 equipamentos fabricados pelo pessoal da biologia. Equipamentos eletrônicos, tá certo? Hoje em dia, existem os grandes, os subsídios. Atrás dos subsídios, dos grandes, tá certo? Existe a pós-graduação. A pós-graduação permite que o docente evolua rapidamente na carreira, bota os outros para trabalhar. E isso, a meu ver, prejudicou o ensino fundamental em medicina. Ajudei a montar um departamento de cirurgia global, tá certo? Quando houve a fragmentação do departamento, eu ajudei a montar também a gastroenterologia, a cirurgia vascular do Dr. Maffei, o primeiro aneurisma de aorta, tá certo? Eu até fiz o diagnóstico, forneci para ele,
Ele completou com todas as manobras vasculares e nós fizemos a primeira cirurgia de aneurismectomia da aorta abdominal, ele como primeiro cirurgião, eu como primeiro auxiliar. Então ele operou em cima, eu operei embaixo. Na realidade, tá certo? O que a gente vê hoje em dia é que se você não tem equipamento, você não faz nada. Se a gente esperasse por equipamento, a gente estava perdido na faculdade, essa faculdade não ia para frente. Nós fabricávamos o tempo todo equipamentos. Fabricávamos tudo, as coisas mais toscas. Hoje em dia você paga R$100 por um frasco de drenagem torácica. Nós pegávamos os velhos frascos de sangue, lavávamos, etc. E nós mesmos fabricávamos os frascos de drenagem, saía zero de gasto. Então eu particularmente, e eu sempre fui voto vencido nisso, eu acho que o aluno já deve entrar no hospital a partir do 3º ano. De tal forma que, por exemplo, ele pode escolher fazer, tá certo, algumas cadeiras no 3º ano e algumas no 4º. Faz, por exemplo, disciplina cirurgia torácica no 3º, por exemplo, e no 4º faz gastroenterologia, por exemplo. Então dá para distribuir melhor as coisas. Eu agradeço demais, tá certo, a oportunidade de poder exprimir alguns pensamentos, algumas ideias que a gente granjeou durante todos esses anos. E gostaria demais que essa faculdade não caísse nos defeitos que as outras faculdades, tá certo, caíram, e que ela progredisse cada vez mais e se tornasse líder dentro da comunidade, dentro do país, dentro do mundo. É o que eu gostaria.